E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente chega aí na nossa aula de número 14 do nosso curso de Anatomia Dental e a gente vai estar encerrando essa parte de anatomia dos premolares, conversando um pouquinho sobre a anatomia do segundo premolar inferior. O segundo premolar inferior é um dente bastante interessante da gente estar estudando porque ele tem, tipo assim, várias diferenças, tá? Para todos os outros premolares e a gente vai estar vendo as características individuais do segundo premolar inferior, assim como algumas dessas diferenças. E lembrando que este curso aqui tem como material complementar a minha apostila resumida de anatomia dental. Se tu já viu as outras aulas, tu já tá cansado de ouvir eu falar dessa apostila, né? Mas caso tu queira fazer o download desse material e apoiar o meu trabalho como criador independente de conteúdo aqui no YouTube, é só você clicar no link da descrição. Com certeza esse material vai facilitar demais os seus estudos. Mas, enfim, chega de enrolação aí, vamos para o estudo da face vestibular do segundo premolar inferior para começar aqui a nossa aula. E para começar, já estou mandando aquele cafezinho aqui, né? Mas, como vocês podem ver aí na tela, o segundo premolar inferior vai ser um dente que tem face vestibular de formato pentagonal. Se tu acompanhou as outras aulas, tu sabe que isso aí quer dizer, né? Que este dente vai ter uma cúspide vestibular, que daí vai dividir a borda incisal da face vestibular em uma aresta distal e em uma aresta mesial. Só que, muita atenção, tá? Porque a cúspide vestibular do segundo premolar inferior, ela não costuma ser tão alta, como por exemplo a cúspide vestibular do primeiro premolar superior. Isso faz com que as arestas mesial e distal elas sejam tipo quase horizontais, elas vão ser bem pouco inclinadas. E essas arestas, tá, elas vão ter praticamente o mesmo tamanho. Só que em alguns casos a aresta distal vai ser maior do que a aresta mesial, mas essa é uma característica não tão fácil da gente estar observando, tá, pra gente descobrir se o nosso dente é um dente 35 ou um dente 45. No decorrer dessa aula eu vou falar de outras características que são bem mais fáceis da gente estar observando, da gente estar estudando para fazer essa diferenciação. Mas para encerrar aqui essa parte da face vestibular, como tu pode ver na imagem mais da direita aqui no nosso slide, as bordas mesial e a borda distal da face vestibular, elas vão ser convergentes para a cervical e divergentes para o oclusar. Isso aí vai meio que seguir a receitinha de bolo que a gente está vendo nesse curso até agora. Indo agora para a face lingual do segundo premolar inferior, a gente encontra características tipo super importantes para o estudo desse dente, porque na face lingual a gente pode ter a presença de uma ou de duas cúspides. Então o segundo premolar inferior ele pode ser um dente bi ou tricuspidado, tá? Ele pode ter uma cúspide lingual e uma cúspide vestibular, ou ele pode ter duas cúspides linguais e uma cúspide vestibular. Então assim, se tu chegar ali, tu pegar um premolar para estudar e tu tipo tá meio em dúvida, né, de tipo assim, qual dente que é esse que tu tem em mãos, se tu vê que esse dente tem três cúspides, tu já consegue chegar na conclusão de que ele é um segundo premolar inferior, porque além deste premolar, nenhum dos outros premolares vai ter três cúspides. Então o primeiro e o segundo premolar superior e também o primeiro premolar inferior vão ser todos dentes bicuspidados. E como tu pode ver no nosso slide, quando o segundo premolar inferior ele tiver duas cúspides linguais, ele vai ter, claro, uma cúspide distolingual e outra cúspide mesiolingual. E a cúspide mesiolingual ela vai ser maior do que a cúspide distolingual. E é assim que a gente diferencia o dente 35 do dente 45, né? O segundo premolar inferior esquerdo de um segundo premolar inferior direito. Essa característica é extremamente importante. E essas duas cúspides elas são divididas por um sulco lingual, que a gente vai observar melhor no estudo da face oclusal, né? Este sulco às vezes pode estar invadindo aí a face lingual. Em alguns casos isso não ocorre, vai depender bastante aí do dente que tu tá estudando. E quando eu falo das cúspides do segundo premolar inferior, muita gente me pergunta, né? Tá, beleza, quando esse dente tiver três cúspides eu consigo diferenciar o dente 35 do 45 a partir do tamanho das cúspides. Mas e quando o segundo premolar inferior tiver uma cúspide só? Como que eu consigo fazer essa diferenciação? Essa diferenciação daí é feita, galera, porque daí a única cúspide lingual que a gente vai ter, ela vai ser muito deslocada para a mesial. Então anote isso aí no seu material, porque é extremamente importante, tá? E é uma das principais características do segundo premolar inferior bicuspidado. E agora, nessa aula aqui, pessoal, a gente vai para o estudo das faces proximais do segundo premolar inferior. A face mesial e a face distal desse dente, elas não dizem muita coisa pra gente. Mas quando a gente observa o segundo premolar inferior, tanto pela mesial quanto pela distal, a gente consegue observar a inclinação da face vestibular paralingual. E esta inclinação da face vestibular paralingual é uma característica que a gente encontra só nos premolares inferiores. Então esta inclinação ela não está presente tanto no primeiro quanto no segundo premolar superior, onde a face vestibular ela é muito pouco inclinada para a palatina e tanto a borda vestibular quanto a borda palatina dos premolares superiores elas vão ser praticamente paralelas entre si.
o que não acontece nos inferiores por causa dessa inclinação muito grande que a face vestibular vai ter para a lingual. Então, tá estudando premolar, não sabe se ele é um premolar superior ou inferior, olha a inclinação da face vestibular, que daí você já vai, tipo assim, resolver essa dúvida e vai poder daí definir, né, se o dente que tu tá estudando é um primeiro ou é um segundo premolar inferior. Ou um primeiro ou um segundo premolar superior, tá? Então essa é uma característica aí bem positiva da gente estar olhando. Mas em relação aqui ao segundo premolar inferior, outra coisa que a gente pode estar observando é que a face mesial ela vai ser mais alta do que a distal. Então quando a gente olha esse dente por mesial, a gente não consegue ver, tipo, a cúspide distal do segundo premolar inferior. Mas quando a gente olha esse dente por distal, daí sim a gente consegue ver a cúspide mesial, que vai ser mais alta e maior, como a gente já viu nessa aula aqui. E em relação às faces proximais, era mais isso que a gente tinha para estudar. E agora vamos aí, né, para o estudo da face oclusal do segundo premolar inferior, que assim como a face lingual, é uma face bastante importante da gente estar observando. Mas como tu pode ver na tela, a face oclusal do segundo premolar inferior vai ter um formato oval. Isso aí acontece porque a porção vestibular desse dente vai ter praticamente o mesmo tamanho da porção lingual. Não vai ser igual no primeiro premolar inferior, onde a porção vestibular vai ser maior do que a porção lingual, né? O primeiro premolar inferior que tem uma cúspide vestibular bem maior do que a cúspide lingual, que vai ser bem pequenininha, né? Mas aqui no segundo premolar inferior, quando a gente olha esse dente pela face oclusal, a gente também consegue observar que ele vai ter um sulco principal que corta o dente no sentido mesiodistal, que divide a cúspide vestibular das cúspides linguais, ou divide, né, a cúspide vestibular da cúspide lingual. E quando o segundo premolar inferior ele tiver três cúspides, a divisão entre cúspide distolingual e mesiolingual vai ser feita pelo sulco lingual, como a gente já viu nessa aula aqui. Mas, galera, basicamente a presença de duas ou três cúspides vai depender desse sulco lingual. Se esse sulco for bem desenvolvido, a gente vai ter a divisão da cúspide lingual em cúspide disto e mesiolingual. Mas se esse sulco ele for pouco desenvolvido, daí a gente só vai ter a presença da cúspide lingual. Tá? E ali, né, na nossa imagem, o sulco lingual está marcado em verde. Eu meio que tentei marcar esse sulco para você ver aí como que ele funciona, mas quando tu estiver estudando esse dente na prática, é legal tu procurar ele e tudo mais, né, para saber certinho, e daí tu vai conseguir observar, né, a diferença de tamanho entre a cúspide mesiolingual, que como eu falei, vai ser bem maior do que a cúspide distolingual. Mas, enfim, em relação à face oclusal, era mais isso que eu tinha para falar. Agora vamos aí para o estudo da raiz do segundo premolar inferior para a gente encerrar esta aula. E o segundo premolar inferior vai ser um dente que, em grande parte dos casos, vai ter raiz única, com secção transversal oval. São poucos os casos onde a gente vai ter a bifurcação, a divisão do terço apical da raiz do segundo premolar inferior, né? E se isso acontecer, a gente vai ter uma porção vestibular e uma porção lingual da raiz. Mas, enfim, aqui em relação a raiz, não tem nem muito o que eu falar, tá? Nem vou me estender muito aqui. As principais características do segundo premolar inferior estão na face lingual e na face oclusal, como a gente já viu. E por hoje era isso, né, pessoal? A gente encerra aqui essa aula, lembrando mais uma vez, tá? Clique no link da descrição aí para fazer o download da minha apostila, que tá com preço promocional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo ou de qualquer uma das minhas outras aulas. E eu espero vocês na nossa próxima aula de anatomia dental, na nossa aula de número 15. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até mais. Tchau, tchau!